Um feliz sábado. Muito obrigado ao Walter pelo convite, também pelas palavras, e agradecemos pelo ano, início de ano. Ainda vale desejar a todos um feliz e abençoado 2023 e também trazer alguns agradecimentos. No começo do ano, no último sábado, 31, nós tivemos o culto de ação de graças, um momento especial de gratidão. Então, vale ainda alguns agradecimentos e, em especial, agradecimentos aqui à Igreja Central Paulistana. Alguns agradecimentos, digamos, individuais. Então, ao Walter, porque o Vitor e a Mari nos ajudaram muito nesses últimos anos com o Clube de Desbravadores ali na Nipo. Muito mesmo, nossa imensa gratidão. Gratidão aqui ao irmão Felipe e ao irmão Joel, que todo domingo estão conosco na comunidade árabe de manhã. Nosso culto lá é de manhã, e eles participam ali conosco. Ao Marcos, que estava aqui junto com o pessoal do louvor. Na década de 80, eu comportei algumas vezes ali em Osasco. O pai dele era, acho que, o primeiro ancião ali da igreja. Foram 2 férias muito boas de comportagem ali, e inclusive recebendo a gente na casa deles, e muito bem ali na igreja de Osasco. E no mesmo período, eu também comportei aqui na Central, já vamos falar um pouquinho disso, mas ainda um agradecimento também. Temos o pastor Andrei, no caso, eu conheci o tio-avô dele, não é? E também comportei um pouco com o pai dele, pastor Anselmo Masson, não é? Então, temos aí aqui algumas pessoas que a gente conhece. Vi aqui o Carlos, conversou aqui comigo. Então, fomos contemporâneos ali no IAE, na época, e aí agora o NASP aqui em Itapecerica da Serra. Então, é bom reencontrar algumas pessoas. E, de um modo geral, a igreja aqui central, agora um agradecimento mais geral. É o Clube dos Desbravadores Centauro, também na década de 80, não lembro agora exatamente o ano, mas no começo da década de 80, o pastor José Bessa e a esposa Nair Bessa, não sei quem os conheceu, dirigiu uma série de conferências no Jardim Maria Sampaio, na divisa com Taboão da Serra e em Budas Artes. E na época aquela tenda, uma série de conferências de 90 noites, era exatamente em frente à minha casa. Eu já era adventista, minha mãe também, meus irmãos, só meu pai que não. Mas quem fazia ali a segurança da tenda, à noite, era um irmão aqui da Central. Acho que na época ele era o diretor do Clube de Desbravadores. E em algumas noites o clube foi apresentado lá, e era o Clube Centauro. E ali o uniforme, o pessoal tudo bonito. Eu tinha na época 10 ou 11 anos, eu vou para o Desbravadores, me animou a ir para o Desbravadores. Isso faz aí uns 40 anos pelo menos, então é algo que marcou, não é? Eu só não lembro o nome do irmão, mas sei que ele era aqui da Central, ainda está aqui. Está lá, eu estava em dúvida com a barba na época. Isso, desculpe não lembrar o nome, porque faz um pouquinho de tempo, mas a fisionomia é a mesma. Então, a nossa gratidão, e aí também vai a gratidão ao clube como marca, não é? Enoque. Então, Deus abençoe, prazer vê-lo. É isso mesmo, não é? Tá certa aí a história. E aqui a Central também foi minha casa por uns 3 meses, que eu também comportei aqui, aí no final da década de 80, na época aqui era um canteiro de obras, tinha uma passarela metálica, e estava começando as obras da área que é a escola. A secretaria era aqui no fundo. Se eu não me engano, na época a secretária era uma irmã de origem japonesa, acho que Marisol, o nome, ou algo parecido com isso. Era o pastor César Augusto, que era o pastor aqui. Creio que alguns devem se lembrar dele. Então nós comportávamos com a mesma equipe algumas férias. Eu estava ali adolescente, acho que 16 anos, 15. Um grupo foi para Santo André, ali na Vila Assunção, e 4
viriam para cá. E eu estava entre os 4 que viriam para cá. Só que nos 2 primeiros dias, outros 3 foram embora, eu não lembro a razão por quê. E eu fiquei sozinho aqui, os 3 meses. Mas foi uma experiência muito válida. Algumas vezes o pastor César esteve aqui, com a secretária que eu conversei 1 ou 2 vezes, que era período de férias, não é? E tinha um irmão que tinha a chave, que abria e acompanhava aí a construção, não me lembro o nome dele. Mas naquelas férias eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, como eu comportei no centro, não é? Toda a região aqui central, para visitar o comércio, escritórios. Estive na Sociedade Bíblica e o pastor Ivan Espíndola, na época, acho que era o diretor, ele me deu um contato de reverência com, na época, o major Edson Ferrarini. Então, isso me abriu as portas da Assembleia, então eu pude comportar ali dentro. O coronel, na verdade, Edson Ferrarini, assinou o prospecto, adquiriu aquele conjunto de revistas antigo. Quem comportou aí deve se lembrar, né, que é o conjunto especial de revistas sobre as drogas. E dali eu fui para a Câmara dos Vereadores, e lá tive a oportunidade também de falar com, na época era vereador, o Éder Joffre, que faleceu não muito tempo, não é? Ele era vegetariano, inclusive no livro da casa, Os Campeões São Vegetarianos, tem ali na capa posterior um depoimento dele sobre o vegetarianismo, e ele adquiriu uma obra. Então isso aí é um pouco menos de 40 anos atrás, são boas memórias. Então minha gratidão à Central Paulistana, porque me hospedou aqui durante aí 3 meses, não é? Em alguma salinha aqui no fundo, não é? Tínhamos aí um colchão, na época em que os comportores, principalmente estudantes, ficavam nas igrejas, não é? E essas experiências estão sempre, né, nunca frequentei aqui a Igreja Central Paulistana, estive algumas vezes em reuniões, sempre tem, né, da associação, mas sempre sou grato por essas 2 lembranças, dos desbravadores, né, o Clube Centauro, e por essas férias de comportagem, que foram uma experiência muito marcante, porque em 7 anos de estudo, ensino médio e a faculdade, graças a Deus ele me deu o sustento da escola através da comportagem, e sempre aqui na região de São Paulo, né? Inclusive lá em Osasco, que nós mencionamos aqui com o Marcos 2 vezes, então nunca me esqueci da Igreja Central Paulistana, sempre, e poder estar então pregando hoje aqui é um motivo também de gratidão. Então, isso é só a gratidão, tá bom? Não é ainda a introdução do sermão. O irmão Jassa, que coordenou aqui o tempo, já está contando o tempo, mas foi só a gratidão, tá bem? Para a introdução, nós gostaríamos exatamente de falar um pouquinho sobre a importância de começar de novo, como faz bem quando a gente pode começar algo de novo, não é? O simples fato de começar um novo dia, normalmente já é uma boa experiência. É muito bom dormir à noite, mas depois de uma boa noite de sono, acordar de manhã faz muito bem, não é? A gente acorda, seja para o trabalho, agora é um período de férias, quem pode viajar ou para a praia ou para o campo, ter ali uma atmosfera diferente, você acorda e, estando com esse pensamento, acorda com bastante alegria, né? Se é na praia, vê ali o mar, a areia, se é na região ali do campo, vê ali umas árvores, a vegetação, montanha, neblina, é algo extraordinário poder começar de novo. O sonho de ser missionário é desde pequeno, e Deus deu a oportunidade de trabalhar 3 anos na Mauritânia. A Mauritânia é a região do deserto do Saara, o fim do deserto do Saara termina no Oceano Atlântico, ali embaixo do Senegal, em cima do Senegal, embaixo do Marrocos, não é? E uma das imagens mais bonitas que eu vi da natureza, bonita no sentido de marcantes, é o começar de novo da natureza. O deserto do Saara tem regiões ali que são mais de 50 graus, né? Tem uma região chamada Zuerat, que é bem no norte da Mauritânia, que é a região de minério de ferro. O maior trem do mundo, são mais de 200 vagões, saem direto da mineração e vão até o Oceano Atlântico, na cidade de Nouadhibou, então de Zuerat para Nouadhibou, mais de 200 vagões, uma viagem longa direto para os navios
que mandam principalmente para a Europa e alguns outros países o minério de ferro. Nessa região de onde é extraído o minério, né, a temperatura é 50, 51, 52 graus. Né? Areia e pedra para todo lado. Numa das viagens ao centro ali, nós trabalhávamos com a ADRA ali, na área de saneamento básico. Saneamento básico significa construir banheiro para as escolas, não é? Mas o título do projeto na Unicef é saneamento básico. Então nós viajávamos pelo interior para fazer estas construções com a ADRA, e no mês de julho nós estávamos numa região bem no interior chamada Adrar, e ali então estava muito seco, estava chegando a época da chuva, mas naquele ano fazia 3 anos que não chovia na época da chuva, então 3 anos sem chover, então muito, muito seco, você não via uma única grama, nada verde, não é? E não podíamos ficar lá se começasse a chuva, senão a gente, se chovesse, aí empoçava tudo e ia ficar 3 meses lá, não é? Então nós saímos com as primeiras gotas depois de 3 anos na Mauritânia. Então o pessoal estava impactado por ver novamente a chuva. 3 meses depois, nós recebemos a visita de uma equipe de médicos da Áustria que haviam doado um container de material escolar, remédio, soro, para a ADRA distribuir pelo país. E eles queriam visitar alguns lugares onde nós tínhamos os projetos da ADRA. Então nós voltamos para essa região. E essa visão do começar de novo foi extraordinária. Com pouquíssima chuva, parecia um campo de golfe, onde antes era deserto. A vegetação verde, 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 o carro passava, deixava aquele trilho na grama. Uma das imagens mais fantásticas, porque há 3 meses atrás, fazia 3 anos de seca, não se via nada verde. E 3 meses depois, com um pouquinho de chuva, tudo era verde. Começar de novo, a chance de começar de novo faz toda diferença. Durante alguns anos eu trabalhei ali no Colégio de Santo Amaro, no COASA, e tinha um programa de alfabetização de adultos à noite. A professora, 2 professoras da cidade Dutra, a Marta, se não me engano a Lúcia, e eu ajudava à noite, eu era o capelão da escola, então começando a leitura através do texto bíblico. E havia ali algumas senhoras de 70, eu me lembro uma de 73 anos, a alegria dela quando ela conseguiu escrever e ler o nome dela, 73 anos, começar de novo. Inclusive a professora Dorinha também deu aula lá para alfabetização de adultos, durante algum tempo ali, no Colégio de Santo Amaro, nesse programa, às terças e quintas à noite, começar de novo, mesmo aos 73 anos, nesse período de pandemia, Deus deu para minha família a graça de começar de novo, não é? O Walter citou a minha esposa, ela é enfermeira, trabalha no Hospital Geral do Pirajussara, na UTI, os primeiros pacientes de Covid em 2020, lá naquele hospital, foi ela que atendeu, e logo depois ela pegou Covid, não, mas vai ser leve, mas depois não ficou leve, teve que ir para o hospital, teve que internar, foi para o quarto, vai ficar no quarto alguns dias, volta, depois de 3 dias, o hospital avisa, olha, tem que ir para a UTI, não, mas na UTI vai ter melhor cuidado, vai ficar bem, mas depois de 2 dias na UTI, vai precisar entubar, e aí vai todo esse processo, mas Deus deu a graça, dela sair viva, depois de 21 dias no hospital, passando 1 semana entubada, o Dr. Shen esteve com ela foi o único que pôde vê-la, assim, conhecido nosso, dentro da UTI do hospital, não é? Ela ficou depois 4 meses com fisioterapia, para poder voltar ao trabalho, mas a nossa família foi agraciada com poder começar, e como é bom poder começar de novo. Um novo ano é a chance de começar de novo. E se tem um autor bíblico que conseguiu transmitir a visão divina e integrar o começar de novo com a experiência única de um ser humano e a experiência universal, não só do planeta Terra, mas do universo de começar de novo, é João no seu Evangelho.
O Evangelho de João, na sua introdução, o capítulo 1, dos versos 1 ao 18, nós não vamos ler todos esses versos, vamos ler o verso 1 e os versos 12 a 14 do Evangelho de São João, capítulo 1. Mas João consegue trazer essa experiência, não é? Eu posso me movimentar aqui, né? Não tem problema, porque tem, né, inclusive bom sábado aos irmãos que acompanham pela internet, não é? E alguns são aqui da Central, outros de outros lugares, mas eu precisava fazer esse agradecimento aqui à Central por essas oportunidades. João, ele consegue expressar, claro, inspirado pelo Espírito Santo, a verdadeira ideia do que é começar de novo. E João, ele coloca o centro, e aqui vai uma observação, mais uma vez aqui a Igreja Central Paulistana, pela sua história. Porque o que é central, o que é o centro, um dos significados de ser o centro, é que todos os lugares, você se locomove de todos os lugares para o centro. E do centro, você pode ir para todos os lugares, para todas as direções. Essa é uma das ideias do que é central. E a Igreja Central Paulistana tem mantido essa ideia em toda a sua história. Tanto pelos transeuntes de São Paulo, ou de outros lugares do Brasil, mas de outros lugares do mundo. Porque boa parte das igrejas étnicas que existem aqui no Brasil, tiveram o seu berço aqui na Central Paulistana. A mais recente, aí, o trabalho com os chineses e também com os haitianos, inclusive hoje chegou um ônibus de haitianos aqui. Estão reunindo novamente? Está tendo um congresso, Les Frères Haïtiens, que beleza, nós atendemos aqui, a gente faz um trabalho de atendimento e acolhimento no Centro de Influência Base Gênesis, aqui na Praça da Sé, temos ali muitos irmãos, né, haitianos que são atendidos ali, e este é um exemplo, não é, dessa receptividade. Eu sei que às vezes dá um pouco de trabalho ou bastante trabalho, mas esta é uma marca daquilo que é central, porque tudo passa pelo centro, ou tudo se dirige para o centro, ou tudo parte do centro. A igreja Nipo teve a sua origem, o seu berço de acolhimento aqui na Central. Um grupo de igreja germânico, não é, também passou por aqui no início, e assim vários grupos, além das próprias igrejas brasileiras, mas esta é uma marca. E João traz isso para o Evangelho através da introdução do Evangelho. E na visão de João, ele muda então o centro agora não da terra, da história humana, mas da história do universo. E para João isso é muito claro, porque ele começa o Evangelho dizendo assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, ele escolhe as palavras, mais uma vez guiado pelo Espírito Santo, mas ele escolhe as palavras, é proposital, não é aleatório, não é porque ele não tinha outras palavras, é porque a história humana, como foi contada aqui na adoração infantil, ela começou e terminou muito cedo, porque o elo foi rompido, o elo foi quebrado. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2 páginas depois, Satanás se tornou senhor desta terra, foi quebrado. Então, como João começa o Evangelho? As mesmas palavras do Gênesis, no princípio. Então, na visão de João, que é a visão divina, porque o profeta é o olhar, né? Esse é um dos significados da palavra profeta, não é? É o olhar de Deus. Até algumas Bíblias, em alguns trechos, trazem a tradução vidente, porque ele está vendo com o olhar de Deus. E que olhar é esse? É um começar de novo. O primeiro começo teve um grande problema, mas agora eu vou começar de novo, no princípio. Lá diz, Deus falou, haja luz e houve luz. Aqui no Evangelho diz, o verbo. O que é o verbo? É a fala de Deus, é a palavra de Deus. E como ele descreve a palavra de Deus? Ele diz, ele é a vida, porque ele é a luz. E aí ele dá inclusive o testemunho de João Batista. Ele diz, João veio e João disse, eu não sou a luz, mas eu vou falar de alguém que é
a luz. Mas ele veio para os seus, e os seus amaram mais as trevas do que a luz, é o que ele vai dizendo. Mas na visão de João, o novo começo é o Evangelho, é a chegada de Jesus. Isso é algo extraordinário se nós pensarmos que é uma visão individual e é uma visão cósmica. Por que individual? João é o autor bíblico do Evangelho que melhor trabalha os encontros pessoais de Jesus. O encontro com Nicodemos é sozinho, o encontro com a mulher samaritana, o encontro com o paralítico no tanque, o encontro com o cego de nascença. Nós temos o encontro com Maria, pecadora, que vai ser apedrejada, o encontro com a mesma Maria depois da ressurreição. São encontros particulares, e lá no final o encontro com Pedro, andando ali na praia. João destaca os encontros e diálogos pessoais, mas é João que traz a visão cósmica, que é o mesmo João que no Apocalipse, capítulo 21, no verso 3, diz que o centro, mais uma vez a ideia do central, muda no universo, porque lá em João 3 diz que Deus vai habitar aonde? Na nova terra, que é este planeta, na nova Jerusalém, que sai do céu e vem para esta terra. Então Deus sai do céu, veja, Deus muda. Quem é da área de engenharia, física, né? O que é mudar o centro gravitacional? Ou quem não consegue no organismo ter o centro gravitacional, o que acontece? Cai, não é? Quem tem labirintite sabe como é complicado isso daí, não é? Deus muda o centro do universo, deixa de ser o céu e passa a ser a terra. E ali o texto de João, no Apocalipse, é muito bonito, diz que Deus habitará com o seu povo, e o povo de seu Deus estará com ele, e lá, ali não haverá mais necessidade de templo, porque Deus mesmo estará ali com eles. João gosta de trabalhar com palavras. A gente falou aí da engenharia, da física, a área de exatas, mas quem é da área de humanas, João é um especialista em trabalhar com as palavras. As palavras no Evangelho são muito especiais, ele escolhe bem as palavras, ele trabalha com a palavra novo nascimento, novo mandamento, ele gosta do novo, começar de novo. E como começa de novo? Na visão de João, a história de uma pessoa, ou a história do universo começa de novo quando? Quando o verbo se faz carne. E aí então na sequência, não é? Dos versos 12 a 14, nós lemos assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa palavra habitou, é a mesma palavra lá do templo, é o mesmo significado, é a mesma raiz, é a mesma origem. Habitar é acampar, é estender ali um acampamento. Por isso essa palavra aparece lá no Êxodo, que é uma outra ideia muito presente no Evangelho de João. João tem a ideia de êxodo, do Êxodo. Você pode ler o Evangelho de João inteiro, você vai ver que ele marca o tempo do Evangelho pela festa da Páscoa. Logo no capítulo seguinte do 1, quer dizer, o capítulo 2, nós temos o primeiro milagre de Jesus, a festa em Caná, e depois vem o quê? A purificação do santuário. Nos outros evangelhos, a purificação do santuário está onde? Lá no final. Em João está no começo. E João 2 diz que era a época do que? Da Páscoa. João marca o evangelho, você vai ver isso, que 3 vezes é mencionada a Páscoa no Evangelho de João. O ministério de Jesus durou quanto tempo? 3 anos e meio. Uma Páscoa por ano, 3 anos. A morte de Jesus é na Páscoa, o Cordeiro Pascual, que é mencionado lá no Êxodo.
Então, a libertação que João traz, e veja que essa é uma outra palavra que João gosta: conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Libertar, o que é a ideia de libertar? É libertar do êxodo. A música, há algumas músicas que as letras são extraordinárias, e quando bem interpretadas, melhor ainda. Essa música é muito bonita, obrigado, Bruno, que traz essa lembrança. Se o mar não se abrir, o mar ali abriu, mas há muitas vezes que o mar não se abre. Se o faraó nos alcançar, João está trazendo essa ideia do êxodo, é uma história viva para João. Desde pequeno ele havia ouvido essa história, e para João, poder começar o novo êxodo, envolve o quê? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fazer carne, a palavra é extraordinária, uma palavra que toma a figura humana, não só a figura, não é apenas uma imagem projetada, ela toma a figura de carne e osso. E mais uma vez, João, ele usa as palavras de maneira extraordinária, porque ele diz assim: olha, nós não fomos feitos filhos de carne e sangue, mas fomos feitos filhos de Deus, não pelo sangue, não pela carne, mas aqueles que creem. Mas por outro lado, Jesus, que é a palavra, ele se fez o quê? Carne e sangue. Veja como ele está trabalhando com as palavras de maneira extraordinária, para mostrar esses dois grandes eventos, esses dois grandes elementos, eles se unem para ser o centro da história do universo, volto a dizer. E tem um autor, quem gosta de ler um pouco mais nessa linha, chamado Oscar Cullmann, que se chama Cristo e o Tempo. Ele é o que melhor escreve sobre mostrar como Jesus é o centro da história. E quando a gente fala da história, não é da história humana apenas. Isso é muito importante, é o centro do universo, é uma visão cósmica que ele traz. Na luta entre o bem e o mal, entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás, Jesus é o centro, e ele traz isso de maneira viva. Todos os acontecimentos antes apontavam para Cristo, e todos os acontecimentos depois têm a sua origem em Cristo. Veja que nesta perspectiva, a própria criação do mundo já era um apontar para Cristo. Veja que todos os elementos da criação, Deus criou tudo em quanto tempo? Tudo ele fez em 6 dias, e no 7º ele descansou. Qual o número que João usa no seu evangelho? 6. Pode ler. No evangelho de João, aquela ceia especial de Lázaro, quando Maria lava os pés de Jesus, ocorre quando? 6 dias antes da Páscoa. A hora que tudo escurece na cruz, que hora é? Que João menciona no evangelho? É a hora sexta. E ali você vai ter vários episódios, não podemos mencionar todos aqui, que o tempo passa rápido aqui na central, não é? Toda a região central é mais movimentada, não é? Estação de trem, de metrô, rodoviária, aeroporto central, tudo é rápido. O tempo aqui, 40 minutos, passam mais rápido que em outras regiões da cidade, mas tudo é ligado à história da criação no evangelho de João. Veja que na criação, a primeira cena do vazio, tudo era o quê? Um vazio, era um caos, né? A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. João vai trabalhar isso no evangelho dele. Ele descreve como ninguém, em João capítulo 2, 25, quando ele fala da natureza humana, ele diz assim: ninguém precisava explicar a Jesus, porque ele conhecia a natureza humana. E qual é a natureza humana? Era o caos. No livro Desejado a Todas as Nações, nós temos uma das melhores descrições do momento da descida de Jesus na encarnação de Jesus. O Desejado, ali no comecinho do livro, nos descreve que a situação era caótica. Em alguns trechos do Espírito de Profecia, há algumas frases semelhantes a essa, não é ipsis literis,
desta maneira, mas é mais ou menos assim. Era tão caótica que em alguns momentos era difícil saber quem era gente e quem era demônio, porque os demônios tomavam a forma humana e seres humanos estavam tão deformados quanto que pareciam demônios. Quando os anjos do céu viram isso, eles chegaram à conclusão: não há mais o que fazer, está tudo perdido. E nesse momento que os anjos concluíram isso, Jesus se levanta e diz: eu vou. E os anjos esperavam o quê? É o juízo final. Ele vai para acabar com tudo. E os anjos foram pegos de surpresa quando Jesus disse: eu vou, porque o verbo se fará carne e vai habitar entre os homens. Os anjos ficaram admirados. Na linguagem do apóstolo Paulo, é o segredo que os anjos desejam descobrir. Por isso é o centro, por isso é o tema central de toda a história da eternidade. A eternidade não será suficiente para anjos e homens entenderem o mistério da encarnação, porque na encarnação, Deus se faz homem, e é extraordinário como João coloca isso: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Qual é o momento em que a glória de Deus foi manifestada para o universo, não apenas para os seres humanos, como nunca foi vista? No momento da cruz, na hora sexta que João menciona, ao meio-dia, na linguagem também do Espírito de profecia, quando o sol sentiu vergonha, porque o seu Criador estava sobre a cruz, e ele velou o seu rosto, o sol escureceu. Naquele momento em que as trevas cobriram a terra, a glória de Deus se manifestou como nunca havia se manifestado. Veja o contraste. Glória está relacionada à luz, Ele é a luz, mas para que essa glória fosse vista, tudo foi coberto. Por quê? Êxodo, mais uma vez, tem a explicação. Moisés pede: Senhor, eu quero ver a tua glória. E o que Deus diz para ele? Olha, ninguém pode ver a minha face e permanecer vivo. Eu vou te esconder aqui na fenda, vou cobrir o seu rosto com a minha mão, e eu vou passar. E quando eu tiver passado, você me verá pelas costas. E quando Moisés viu o que Moisés descreveu, eu vi a benignidade, da bondade, da misericórdia do Senhor. Onde a misericórdia de Deus, a sua graça, que João usa a mesma palavra, vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. É a mesma palavra, é a misericórdia, a graça, esse presente que nos é dado. Onde essa graça foi manifesta como nunca foi vista e nunca será? Na encarnação e especialmente na cruz. Por que na cruz? Porque na cruz o ser espiritual, o próprio Jesus disse: é importante que adore a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. No mesmo Evangelho de João, capítulo 4, na conversa com a mulher samaritana. Mas o que João 1 já havia anunciado antes, mas ele que é espírito se fez carne e osso. Naquele belo hino de Natal, ele se fez um de nós. E este é o centro da história. Mas não termina aí o centro da história. Neste milagre extraordinário, aí nós vamos para o verso 12. Haveria muito ainda o que dizer desse magnífico centro, que é Jesus se tornar um de nós, Jesus carregar as nossas dores, Jesus derramar as nossas lágrimas, Jesus passar a nossa fome, Jesus sofrer a nossa traição, Jesus passar a noite em claro, as nossas noites em claro, Jesus como um andarilho, Jesus humilhado, injustiçado. Há muito o que dizer sobre esse milagre da encarnação, que é o centro da história, que é Deus se fazer homem e nós conseguirmos ver a glória de Deus como nunca foi vista antes, e aquilo que havia sido prometido desde o início, quando Ageu, capítulo 2, verso 9 diz, que a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro.
Do que ele estava falando? Porque o templo de Zacarias seria mais bonito que o templo de Salomão? Não, ele estava falando da presença de Jesus. E Jesus explica isso muito bem. Aqui está o templo. Ele pode ser derrubado, mas em 3 dias eu irei reerguê-lo. E aqui está o outro espetáculo desse quadro, porque ele passou pela morte, mas ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, ele permanece com o corpo de carne e osso. Ele mostra para Tomé: veja as minhas feridas, venha tocá-las, se você duvida. Por toda a eternidade, a única lembrança que nós teremos do pecado é o corpo de Cristo Jesus. É o único corpo que não terá toda a transformação. Nós não usaremos mais óculos, nós seremos perfeitos fisicamente, mas as únicas cicatrizes do pecado permanecerão no corpo de Cristo. Então esse texto de João, ele é muito grandioso, mas temos que terminar, e o verso 12 diz o quê? Não é só o milagre de Deus ter feito o homem, tornado carne e sangue, é que nós, sem o uso da carne e sangue, fomos agora feitos filhos de Deus. É interessante que ele usa aqui 2 palavras, para filho de Deus, Jesus, que ele está dizendo, ele usa uma palavra, em português as 2 são filho, mas ele usa outra palavra quando diz que nós somos feitos o quê? Filhos. E João é outra palavra que João ama, que ele vai trabalhar muito. Ele usa isso nas suas cartas, quando ele escreve aos irmãos da igreja, ele diz o quê? Filhinhos, eu vos escrevo com muito amor. Filhinhos, eu digo essas palavras para que vocês não se esqueçam. É uma palavra que João aprecia muito, e ele usa muito essa palavra para Jesus, o Filho. João 3,16, o verso mais conhecido, que está ali no centro desse verso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Filho, está já na introdução do capítulo, mas o que ele está dizendo é, que se ele se fez um de nós, é um milagre extraordinário. Na linguagem de um escritor antigo, dos pais da igreja, é um milagre ainda maior, que nós sejamos feitos agora filhos de Deus. É muito difícil, ou é impossível nós entendermos Deus fazer homem, mas para Deus tudo é possível. Mas que um ser humano caído, ingrato, orgulhoso, invejoso, malicioso, cheio de raiva, cheio de irritação, cheio de frustrações, cheio de invejas, cheio de medos, de fraquezas, seja feito filho de Deus. Isso é um milagre ainda maior, e é assim que João traz esse texto para nós, o centro do universo. O que admira os anjos não é apenas que Deus se fez homem, mas é que o amor e o poder de Deus são capazes de fazer dos homens filhos de Deus, e na linguagem do salmista, o Salmo 8, um pouco menor do que os deuses, ou os anjos, dependendo da tradução. Como é possível? Um outro, agora não privilégio da região central, é porque é o maior lugar com moradores, com pessoas em situação de rua, e nós vemos pessoas dominadas pelo vício, pelo álcool, pelas drogas, e quando você olha para essas pessoas, você não consegue ver o quê? Um ser humano. Nós não conseguimos ver esperança. Alguém que está ali 10, 15, 20 anos, preso a esse vício, mas Deus olha para o ser humano, dominado nas garras do inimigo, todos nós, e Ele consegue fazer de nós seus filhos. O começar de novo é exatamente esta história, e queremos dizer então que, quando Jesus nasceu em Belém, o que os anjos fizeram? É muito bonita a descrição agora do Evangelho de Lucas, e o Espírito de Profecia comenta de uma maneira extraordinária, diz assim, que um anjo apareceu para dizer aos pastores, mas quando esse anjo disse, hoje na cidade de Belém nasceu o Salvador, o que os outros anjos não puderam conter? A alegria.
E é assim que o Espírito de Profecia colocou. Eles não conseguiram se conter, e aquilo que era a missão de um anjo, todos os anjos apareceram e cantaram glória a Deus nas alturas. O mesmo evangelista Lucas, no capítulo 10, relata Jesus, ou querendo ouvir o testemunho dos seus discípulos, que voltam da missão, e quando eles começam a relatar com alegria, que eles viram as pessoas sendo curadas, os espíritos maus sendo expulsos, o que Jesus menciona? O que tem no céu? A alegria no céu por um pecador que, veja, os mesmos anjos que cantam glória a Deus nas alturas, porque Jesus nasceu, eles cantam glória a Deus nas alturas, porque um ser humano está começando de novo, porque é uma nova vida. São os mesmos anjos e é o mesmo cântico. E Jesus ainda diz mais: eu vi Satanás caindo como um raio. Quando Jesus morreu sobre a cruz, o que aconteceu com Satanás? O seu acesso ao céu foi completamente, ele caiu. Quando um pecador se arrepende, o que acontece? O reino de Satanás desmorona. É um novo começo, é uma nova oportunidade. Eu gosto muito de entender o novo começo com as histórias de superação. E tem alguns personagens que eu gosto muito, que são os atletas paralímpicos, que é algo extraordinário. Ali mesmo em Santo Amaro, nós recebemos uma vez uma equipe de basquete chamada Magic Hands. Que coisa extraordinária, um rapaz do Taboão da Serra, cadeirante, todos os dias ele ia aqui para o Centro Olímpico, aqui na região do Ibirapuera, 2 horas na corrida, isso há décadas atrás, quando não havia essa conscientização de calçadas, de as coisas andarem para pessoas com limitações, né? Nada disso se falava. Ele fugindo dos ônibus, de caminhão, motorista xingando, pegando um pedaço ali da BR-116 na cadeira de rodas para poder treinar, porque quando ele descobriu o basquete, ele que vivia enfurnado na casa, mudou a vida dele. E uma das histórias para mim mais emocionantes é de Alan Fonteles, que nasceu no Pará, com 21 dias de vida, ele estava com uma infecção generalizada por um rompimento do intestino, 21 dias de vida, no interior do Pará. Os pais foram para a cidade vizinha, chegando lá os médicos disseram, não tem o que fazer, você tem que procurar um hospital de ponta. Eles foram para Marabá, chegaram lá, a mesma coisa, não tem o que fazer, talvez tenha alguma chance em Belém, quase 500 quilômetros de viagem. Se juntaram, conseguiram uma passagem de avião, num avião fretado por uma cantora famosa, mas ninguém no avião podia saber que o menino estava à morte, e só a avó tinha documento, a mãe não tinha documento, nem nascimento, nem RG, nada, então a avó teve que acompanhar, e o pessoal do avião disse, olha, se ele morrer no avião, você não pode chorar, porque ninguém sabe, e a gente não pode ter problema aqui, você embrulha ele no cobertor, desce, e como se ele morresse no caminho do hospital, e ela ali, com os olhos fechados, viajou o tempo todo com os olhos fechados, ninguém no avião sabia, só os comissários de bordo, mas o menino sobreviveu, chegou no hospital, o hospital atendeu, mas não tinha o que fazer, mas naquele mesmo dia, um doutor aqui de São Paulo, estava fazendo uma visita, e os enfermeiros convenceram o médico a ficar um pouco mais para operar a criança, 5 horas de cirurgia, mas tinha que amputar as 2 pernas para ele poder sobreviver, porque a infecção estava muito grave. Os pais ainda nem tinham saído de Marabá para fazer a viagem de ônibus, estava só com a avó, fizeram a cirurgia, o médico deu a notícia feliz, não precisou cortar acima do joelho, ele está com os joelhos. Para os pais foi uma notícia trágica, meu filho de 21 dias perdeu as 2 pernas, para o médico era uma notícia alvissareira, porque pôde salvar os joelhos, que fariam grande diferença lá na frente para a mobilidade. Depois de vários dias no hospital, chegou o dia da alta, o pai colocou uma camisa bonita, chegou no hospital,
para pegar o bebê, ele não vai ter alta, está com pneumonia, e com a pneumonia ele ficou entre a vida e a morte, mais uma vez, precisava de tipo uma incubadeira especial para conter a febre, e o hospital não tinha. O pai saiu de porta em porta, todos os hospitais que ele pôde, até que finalmente um hospital aceitou emprestar. Na volta para o hospital, ele viu no semáforo um mendigo, sem pernas e sem braços, e aquilo mexeu o coração dele, mas ainda trouxe para ele um motivo de gratidão. Ele disse: meu filho só perdeu as pernas, tem os braços. Um pouco para frente ele viu uma outra menina, também sem pernas e sem braços, e a gratidão dele ficou maior ainda: o meu filho tem os braços. E o menino saiu do hospital com quase 60 dias, quase 2 meses, mas saiu vivo. No hospital todo mundo chamava o RN, não chamava pelo nome, o recém-nascido, o milagre de Deus. 2 vezes na beira da morte, as 2 vezes foi salvo. Em pouco tempo, a mãe nunca aceitou que ele andasse de cadeira de rodas, a mãe nunca aceitou que ele recebesse o valor que ele tinha direito do governo, porque ele disse: meu filho não vai viver como um coitado dependendo dos outros. Com as próteses de madeira, ele aprendeu a andar e correr ao mesmo tempo, e se tornou um atleta paralímpico. Aos 16 anos foi para a China em 2008, conseguiu a sua primeira medalha. Em 2012 conseguiu a medalha de ouro, desbancou o Pistorius, da África do Sul, famosíssimo. Veja, sem as 2 pernas, ele correu 400 metros em menos de 50 segundos, 48 segundos e alguns milésimos. Quem de nós que com 2 pernas consegue correr 400 metros em 48 segundos? Sem pernas, ele corre mais rápido que a maioria dos seres humanos que tem as 2 pernas. E apenas com 21 dias ele estava à beira da morte 2 vezes. Mas Deus deu a chance de começar de novo. Não importa se já faz muito tempo ou se faz pouco tempo que nós perdemos as nossas esperanças. Se nós começamos um novo ano, hoje é o último dia da primeira semana de 2023, apenas uma semana desse ano. Mas se nós vivemos esta primeira semana, é porque Deus está nos dizendo: eu quero que você comece de novo. E como o Evangelho de João diz, não existe nenhum novo começo, seja no universo ou na vida de uma pessoa, que não comece com a encarnação de Cristo, com Cristo Jesus estando conosco, e com nós crendo em Cristo. Então o maior e principal propósito para 2023 é: eu quero estar com Cristo, eu quero que Cristo viva em mim, eu quero que Cristo encarne em mim, eu quero que Cristo habite em mim, eu quero que as pessoas vejam a glória de Deus em mim, não porque há glória em mim, mas porque Cristo habita em mim, porque o milagre do novo começo é uma realidade, porque eu estou vivo. Cada vez que nós podemos respirar, é porque Deus está dizendo: é um novo começo para você. Talvez no último ano a situação econômica foi terrível, talvez a situação familiar foi desesperadora, talvez a situação espiritual foi caótica, e o desânimo, depois de 2 anos praticamente da igreja fechada, sem vontade de voltar para os cultos. É tão gostoso assistir da cama, na internet, nem precisa levantar da cama para assistir mais o culto, não é? Você pode assistir de qualquer lugar, e o desânimo tomou conta. Não importa qual seja a situação, o importante é que, se nós respiramos hoje, nós podemos começar de novo. Não é apenas um novo ano, é uma nova vida, é o novo centro do universo, é a nova oportunidade para anjos e para seres humanos, porque Cristo se fez carne e habitou entre nós, e a nós foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Não há maior presente, além do que recebemos de Cristo, do que agora nós sermos filhos de Deus. Então eu quero convidar você para se levantar, para orar, para nós orarmos com esta oração. Enquanto continua o acompanhamento, alguns segundos: qual é o propósito de vida para este ano?
sim, a propósitos profissionais, a propósitos de saúde, mudar a alimentação, perder peso, começar um novo trabalho, um novo relacionamento, melhorar o trato da família, há inúmeros propósitos, mas qual é o principal propósito? É que o Verbo se fez carne e habitou, não apenas no mundo, que o mesmo João em Apocalipse diz, eu estou à porta, então eu preciso habitar no seu coração, eu preciso estar presente com você todos os dias, todos os momentos, aquelas reuniões difíceis da comissão da igreja, aquelas reuniões de negócios importantíssimas, de uma assinatura fundamental, aquelas noites mal dormidas no hospital como acompanhante de alguém doente, ou você mesmo doente, sozinho, que não pode ter visita, não importa qual seja a circunstância, o importante é que o Senhor habita conosco, que Ele se fez carne, que Ele se manifesta em nossa vida. Faça essa oração em silêncio, renove esse começo de ano, esse propósito, e depois eu farei uma oração. Santo e eterno Deus, agradecemos pela oportunidade da vida, a vida hoje, aqui presente, e a vida eterna, porque as duas são um presente que nos é oferecido pela mesma razão, pelo mesmo motivo, que Jesus veio, e como Ele veio, morreu por nós e ressuscitou, hoje podemos viver e podemos ter a esperança da eternidade. Por isso não pode existir propósito maior e melhor do que cada momento em Tua presença, com a Tua presença conosco. E o Senhor que operou milagres no passado e opera milagres hoje, mas o maior milagre é nós sermos feitos e aceitos como filhos de Deus. Ó Senhor, que essa filiação seja verdadeira. Nós não somos filiados a um partido de direita ou de esquerda, do centro, A, B ou C, não é aí que está a nossa filiação, Senhor. Não somos filiados a uma torcida, a um time, a uma causa humanitária, a nossa filiação é celestial, somos chamados filhos de Deus, e como filhos de Deus podemos ser o melhor cidadão da terra, como filhos de Deus podemos ser a melhor pessoa do nosso trabalho, como os filhos de Deus podemos ser o melhor filho, a melhor mãe, o melhor pai, o melhor irmão, a melhor irmã da nossa casa. Mas isso é impossível para nós, por isso pedimos, habita em nós, Senhor, que o Verbo de Deus mais uma vez tome a forma humana, na pessoa do Seu Santo Espírito vivendo em nós, de maneira que as nossas palavras sejam as palavras ditas pelo Teu Espírito, que o agir das nossas mãos, em favor do nosso semelhante, sejam as mãos do Teu Espírito, que os nossos pés sejam os pés que pisam no caminho que só Jesus pisaria, para que os nossos pés não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Isso é possível se o Senhor habitar em nós, se o milagre da encarnação acontecer de novo, se houver um novo começo todos os dias, não apenas no dia 31 para o dia 1º, mas que a nossa oração seja a oração do apóstolo Paulo: cada dia eu morro, e já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. É o único começo possível, é o único recomeçar possível, e que Ele se cumpra em nossa vida neste ano e neste dia, é o que pedimos por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe. Feliz sábado.